No ar, no ar, no ar, mais um É Bom Saber. Adorando que você esteja aí, adorando que você esteja estudando e adorando mais ainda que você esteja gostando de estudar, sorvendo, curtindo, né? Esse prazer de buscar o conhecimento, modéstia à parte, numa fonte das melhores. E aí, tá tudo bem? Até agora, tudo que você viu está fazendo seus olhos brilharem, é isso que eu quero. Eu só gosto de estudante com olhos brilhando na minha frente, até porque o Enem vem aí e você precisa brilhar. Afinal de contas, repetindo Caetano Veloso, gente é para brilhar, não para morrer de fome. Vamos nessa? Vamos estudar? Vamos aprender? Vamos sim. Vem aí um Tá na Mídia, Tá na Prova. E o que é que vem, Jorge Portugal? A diminuição da pobreza no Brasil. Só para confirmar os versos anteriores. Olho na tela. Apesar dos números ainda apontarem que o Brasil tem graves diferenças sociais, o país melhorou de maneira considerável a distribuição de renda. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, entre 1994 e 2010, o número de pessoas consideradas pobres no país diminuiu 67%. Os 20% mais pobres viram sua renda crescer em média 6,6% ao ano nos anos de 2000. Mais de 3 vezes a renda dos mais ricos, que aumentou 1,8%. No entanto, aproximadamente 16 milhões de famílias ainda vivem com renda mensal de até meio salário mínimo. Desde a década de 90, o Brasil adotou diversas medidas para amenizar o abismo que existe entre os mais ricos e os mais pobres. Entre estas iniciativas estão o seguro-desemprego, os auxílios a gás, luz e alimentação. O maior exemplo deste processo de transferência de renda é o Bolsa Família, criado em 2004. Tá, e essa é uma grande notícia que eu gostaria de frequentemente passar para vocês. Brasil, entendeu? Diminuiu a sua taxa de pobreza. Ainda há pobres no Brasil? Claro que há. Nós não podemos, em 8, 10 anos, fazer ou desfazer o que fizeram de forma adrede, pensada, durante 499, 500 anos. Não, mas estamos no caminho, com certeza. A diminuição vai sendo intensificada através de políticas públicas do governo, como o Bolsa Família, por exemplo. Agora, eu vou lhe dar uma notícia. Você sabia que um percentual mínimo dessa pobreza diminuiu por conta da educação? É, sim, filhos de pobres, garotos pobres, sobretudo da rede pública, através da educação, conseguiram, do Enem, do ProUni, conseguiram entrar na universidade e, com isso, com o diploma na mão, têm recebido, oferido melhores salários. Então, aquela vida de pobreza que eles estariam condenados se tivesse ficado apenas no segundo grau, né, essa vida foi embora e eles podem galgar outros patamares. Estou falando com você e eu acho que você está me entendendo. É ou não é educação? Para diminuir a pobreza também é por aí. Vou continuar, posso? Uma boa? Tá bom ritmo? Tranquilo? É, aprendendo, anotando, ou anotando aqui, ou anotando aqui, ou anotando aqui e aqui. Se você gosta, fique inteiramente à vontade. Eu vou chamar na base. Eu vou chamar aquele assunto que é uma espécie de chave da língua portuguesa. Se você o domina, você vai dominar toda a estrutura do seu idioma na sua norma culta, na sua norma padrão. Introdução à sintaxe, ou sintaxe, como outros pronunciam, com o professor Luiz Alberto, na base. Olá, meu colega. Vamos falar um pouquinho sobre uma das partes da gramática, sintaxe, a análise sintática. Essa parte da gramática ela trabalha com as palavras combinadas, as palavras que juntas formam as orações, os períodos, as frases, mas há um conceito estabelecido para cada parte dessa, para a oração, para a frase, para o período. Vamos a cada uma. Por exemplo, a oração ela não vive sem verbo. É aquela que a gente aprende na escola, a divisão de sujeito e predicado. Eu te amo, eu torço por vocês, as pessoas são boas. Tem sempre um sujeito, um ser e uma informação acerca desse ser, o predicado. A oração não vive sem verbo. Outra é a frase. A frase, por sua vez, ela pode ter verbo ou não. A frase, didaticamente, é assim conceituada.
todo enunciado de sentido completo constitui uma frase. Então, joia, esse sinal é uma frase. Dos sofistas é uma frase. O que marca nas sinaleiras, nos semáforos, são frases. Atinge a linguagem não verbal. Então, tudo que tem um sentido completo, a gente considera como frase. Títulos de livros também são frases. E note que o verbo não aparece no processo. Pode ter verbo ou não, tendo sentido completo, é frase. A oração pode não ter sentido completo às vezes. Se eu digo, é preciso que as pessoas se amem, eu tenho duas orações. O primeiro verbo aí é preciso, uma parte. A segunda oração tem que as pessoas se amem. E nessa segunda parte eu não posso falar isso solto. Que as pessoas se amem solto fica um pouco estranho. Ou se eu falar somente é preciso, o que é preciso? Então, uma oração depende da outra. Nesse caso, uma oração sozinha não vai ter sentido. Mesmo assim, não deixa de ser uma oração. Ô Luiz, então o encontro das duas orações, em que o sentido aparece completo, isso é uma frase? É uma frase. Então, a frase verbal, a frase que contém um verbo, a gente também chama de período. E aí vem o nosso terceiro conceito. O período é uma frase verbal. Só que quando eu só tenho um verbo, eu tenho um período simples porque eu só tenho uma oração. Se eu tenho mais de um verbo, eu vou ter mais de uma oração, então vou ter um período composto. A frase verbal e o período são sinônimos nesse aspecto. Então grave isso, a oração tem que ter verbo, mas nem sempre tem sentido completo. A frase tem que ter sentido completo e o verbo não é obrigatório. Já o período é uma frase verbal, em que eu posso ter um período simples com uma oração de sentido completo ou um período composto com mais de uma oração. Basicamente assim se estrutura a sintaxe. E dentro do processo sintático a gente vai ver conceitos como de concordância verbal, regência verbal, pontuação, saber colocar a vírgula, saber ordenar as partes. Não posso falar, por exemplo, uma frase como macarrão comeu João, fica esquisito. Então, a colocação dos termos é muito importante para definir sentido. João comeu macarrão, muito mais claro. Até uma dica, desviando um pouco para a redação, já que você tem de construir frase ali, é a preocupação em colocar sempre o sujeito antes do verbo para evitar algum tipo de equívoco. Por exemplo, não conseguiu salvar a criança os valorosos bombeiros. Quem foi que não conseguiu salvar a criança? Os valorosos bombeiros. Então, repare que não está concordando. O sujeito está no plural. O verbo está no singular. Se tivéssemos colocado o sujeito no começo, isso não aconteceria. Os valorosos bombeiros conseguiram salvar a criança. Mas invertendo, às vezes a gente esquece que tem um sujeito e colocamos o verbo no singular. Isso é muito comum. Isso aparece em revista, em jornal, porque é a inversão. Então, dica muito importante dentro da sintaxe é que você coloque sempre o sujeito antes do verbo para maior clareza e até para evitar certos equívocos dentro do contexto que a gente chama de contexto frasal. Bom, meu caríssimo colega, espero que essas dicas tenham servido para você na questão da sintaxe, da diferenciação entre frase, período e oração. Um forte abraço e estamos sempre juntos. Bom da base, né, rapaz? Esse Luiz Alberto é danado. Vocês precisam ver quando ele entra na sala de aula de skate. É uma entrada triunfal, os alunos deliram, alunas desmaiam, é uma coisa de louco. Assim como ele dá aula, né? Espetacularmente, ele também gosta dessas entradas e chegadas triunfais. Educação. É por aí, com tudo, com todo o talento, com todas as formas de trazer o seu interesse para cá. Vamos ver a história do professor André Luiz e como educação para ele valeu e vale muito ainda. Se liga. Toca que a educação é uma ferramenta importante na nossa vida, a partir do momento que começa a aprender a ler, né? Com as primeiras letras, né? É como se um novo mundo ele se abrisse para a gente a partir desse mergulho nas letras, nas histórias, na literatura. Enfim, em casa sempre tinha o costume, né, de todos os dias minha tia lia os jornais, né? Os jornais chegavam em casa e ela lia o jornal e a determinado momento ela lia o jornal para mim. Assim, algumas pessoas marcaram minha vida na educação, né? A Didi, a minha tia que hoje tem 94 anos, né? Vadu, que faleceu há pouco tempo, que
faleceu com 102 anos de idade. Minha mãe sempre incentivando e me cobrando estudos, né? Meu pai do mesmo modo, meu padrinho também. Né? Então, algumas pessoas que incentivaram as letras e a leitura na minha vida. Né? E estudar sempre como uma ferramenta de crescimento. Hoje, as metodologias da pedagogia, da educação, né, elas hoje são muito mais estudadas, elas são muito mais presentes na própria formação dos professores. Então, o ato de aprendizado dos alunos é muito mais facilitado. Né? E as novas mídias, a internet, né, facilitam bastante, né, tanto o ato de ensinar, né, na qualidade de professor que sou, tenho que pensar por essa perspectiva, mas também no ato de aprender. Né? Então, hoje está muito mais fácil se dar esse ato da educação. Né? Para quem quer descobrir o mundo, né? Para quem quer crescer, né? Para quem quer ver o mundo a partir de múltiplas linguagens, né? A educação é a principal ferramenta, né? Não tem outra. Né? E a educação não é só a educação formal da escola, mas a educação da família, a educação dos costumes tradicionais, né? Das culturas. Né? Então, a todo tempo na vida a gente está aprendendo, a gente está conhecendo, a gente está se educando e educando os outros. Né? Então, educação é por aí. Tudo bem? Gostou da história? Claro, Jorge. Meu Deus do céu. Ave Maria, rapaz, olha... É educação mesmo, viu? Não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Eu quero que você continue pensando. Dessa maneira, não desvie o seu foco de forma alguma. Por quê? Porque a sua vida pede. A sua vida pede isso, tá? Tô acabando o primeiro bloco. Vou deixar aquele endereço que você me pede sempre por telepatia, mas eu não vou demorar não. O segundo bloco vem aí turbinadão. Segure. www.educação.ba.gov.br. Só vou ali, mas... ouvi daqui.